Duas galinhas da Seara por 6,50. Olha aí, duas por 6,50. Isto prova o quê? Prova que estão enganando países como os brasileiros. E depois eu vou explicar o porquê. Quem está por trás disso tudo? Além dos políticos corruptos daí. Isso aqui... Oh, esse aqui da Seara está por 8. Olha aí, Seara 885. Quase 9. E eu aposto que no Brasil está muito mais caro. Entendeu? E depois eu vou explicar o porquê disso tudo. Porque países assim como o Brasil, e aqui também, quem eles estão devendo, quem estão por trás disso tudo? Países na África, países no Oriente Médio, países no Sudeste Asiático. A quem eles estão a dever? E a Sul das Américas, quem eles estão a dever? E a América Latina também, como México. Quem eles estão a dever e por que tudo isso aumentou? Comparado com os países que não devem nada a esses povos. Comparado com a Europa que não deve a eles nada. Né? Tem países no norte da Europa que eles não devem nada a eles, são muito mais baratos os produtos, menos a galinha, menos carnes em geral. Mas o resto é tudo mais baratinho e vou mostrar o porquê. Não é porque eles produzem algo local, não. Tem algo mais por trás disso tudo. E aqui, esse país onde eu estou também, ele está muito caro e eu vou falar porquê. Vê como tão caro. Isso aqui era mais ou menos 60 centavos. Olha o preço agora. 1,80, 2,10. Algo que era 40 centavos, 60 centavos no máximo. Agora tá essa carestia aqui. Tudo muito caro. Tá por 4. Antes era $1,20. Tá por 4, 5. Tem até de 6, 8. Sabe quais são os países que mais são caros? E por que eles são caros? Porque estão caros assim o custo de vida? Pois é, tem países que são mais caros do que os outros, né? E esses incluem o sul das Américas, como a Argentina, Brasil, Chile, Venezuela e vários outros, Colômbia, México também eu acho que está muito caro para se viver. África, a maioria dos países da África está um horror. E isto visto que as pessoas lá ganham muito pouco, são pobres, abaixo do nível de pobreza comparado com outros países. Sabem por que esses países caros demais, como alguns da Latinoamérica, Chile, Argentina, Colômbia, Venezuela, Brasil, né? Brasil está um horror para se viver em termos de custo de vida. Aqui no sudeste da Ásia, África nem falar. A maioria dos países da África está horrível. A inflação está mais ou menos a 99%. A África inteira, incluindo o norte africano, está horrível para se viver. E por quê? Porque esses países foram mais atingidos. Porque eles têm a ver com a China, isso mesmo, a China. A chave aqui da palavra da resposta a essas perguntas é China, a sua adorada China. E por quê? Porque esses corruptos desses continentes e países, até esse aqui onde eu estou, emprestaram pesadamente da China. A China bancando uma de Papai Noel, né, com intenções altas, emprestaram bilhões de dólares a esses países. Bilhões e bilhões de dólares. E o que aconteceu foi que ficaram todos endividados até aqui. Isto porque os espertinhos corruptos aí no Brasil não
ouviram o que os Estados Unidos falou. Não sei se foi, eu acho que foi Biden, eu não sei quem foi que falou, que parem de pedir emprestado à China. Pare de pedir emprestado para evitar débitos e déficits econômicos. Os Estados Unidos alertou, mas ninguém quis ouvir. Porque são uns racistas, primeiro são racistas, são invejosos e acham que os povos brancos são os inimigos dessa terra, quando não é o caso, né? O inimigo, ele cheira o traseiro deles, entendeu? O verdadeiro inimigo. Porque eles não sabem da história do que acontecia mais ou menos 800 mil anos atrás, 900 mil anos atrás. Eles não querem saber dessa história que aconteceu há 800 mil anos atrás, e eles só vivem da recente história de 500 mil anos atrás, e não 800 a 900 anos atrás. Então, eles já foram alertados e querem ser o sabichão, não quiseram ouvir o que os Estados Unidos falou e alertou para eles não se endividarem novamente. E o que acontece? A conta cai para o nosso lombo, né? Nossas costas. Cai sempre nas costas principalmente dos pobres e da classe média, né? Sempre dos pobres e da classe média. As pessoas têm que pagar mais impostos, pagar mercadorias mais caras, entendeu? E o consumo de mercadorias e produtos também, que a taxa subiu para mais ou menos 35%, em alguns lugares até 50%, e fica as pessoas passando necessidades, e eles apenas por discriminações e preconceitos, apenas culpando os Estados Unidos, quando os Estados Unidos já alertou para eles não pedir à China, não emprestar para a China. Por isso que estamos nessa inflação horrível, e usaram a porcaria da Rússia como uma desculpa, falando que é por causa da Rússia, por causa do preço do óleo. Que nada, rapaz, que nada, que porcaria de Rússia, que nada. A Rússia também, claro, né, contribuiu com isso, mas não é o problema da Rússia apenas, é também o problema da China com a Rússia junto, para nos destruir aqui, para nos lascar aqui, sabe? Para nos lascar aqui nesse planeta. E por isso que estamos passando por esse déficit, né? O déficit que é econômico. E agora eles não sabem como sair disto, porque todos os revenues, todos os lucros que eles têm de suas exportações vai ser direcionada à China, né? Paga a China. E todas as pessoas vão dever a esses povos. Agora, quem lucra com isso, se não os corruptos? Porque as pessoas não lucram com isso. E por isso que eles desenvolveram a África. Eles tinham uma intenção muito forte para desenvolver a África, entendeu? Mas eles também, os africanos, não querem saber, não. Os africanos também são outros, eles não são muito, eles não são educados bastante, inteligentes bastante, para entender, né, o que vem por trás disso tudo, dessa bondade de investir. E os brasileiros ainda são mais primitivos, são mais homonídeos, de cair nas garras da China. Não caiam, essas miseráveis, não caiam. Veja como está o Brasil, um dos países mais caros também para se viver. Agora, veja em comparação, em contraste, veja a terra dos homens brancos. Eles vão para lá para pedir de graça. Depois que eles deixam os seus políticos arruinar os seus países, eles correm para lá, para a terra do homem branco, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá. Depois que eles deixam os de fora arruinar a sua economia. Isso que acontece. Agora veja como está a inflação na Grã-Bretanha, no norte da Europa, né?
da Europa em todo. Como é que está a inflação? Muito baixa. As mercadorias mais baixas, menos as carnes, mais as mercadorias, as outras mercadorias como fruta, verduras, household, coisas de house para usar em casa, né, objetos, tudo muito mais barato, eletrônicos, muito mais barato do que lá fora, do que na Ásia, do que na África, do que no sul das Américas, do que no Oriente Médio. Por quê? Por quê? Porque eles não querem pedir arrego, mendigar a China e a outro lugar nenhum. Eles não mendigam. E eu gosto deles por isso. Eles são orgulhosos. Eles têm dignidade, né? Só os pidões, os mendigos que mendigam, os corruptos, e depois ficam com uma dívida, um déficit econômico muito grande, e quem sofre são as pessoas comuns, as pessoas, os pobres, etc., que sofrem por causa desses governos que querem pedir emprestado, fazer investimento, e no final das contas não pensam e não medem o pró e o cons, o que vai acontecer depois disto, o que poderia acontecer. Eles não pensam, eles são gananciosos, eles só pensam em si. E como minha mãe falava, é melhor você não ter nada do que dever às pessoas. E ela estava certa. Sempre estou falando da minha mãe, porque a minha mãe foi um modelo muito influencial e importante em minha vida. E ela sempre falava, eu prefiro passar fome do que pedir emprestado. E ela estava certa. País com a carestia horrível, os idiotas não é aí, nem aí. Os brasileiros só se preocupam com o rabo das mulheres. Não porque eles querem ir atrás das mulheres, mas porque eles querem destruir as mulheres, falar mal das mulheres, invejar as mulheres. Não é mesmo? Invejar as mulheres e destruir a vida das mulheres, ao invés de fazer algo com os seus corruptos aí, brasileiros safados, pilantra da cara de árabe, machos feios. A maioria é macho feio. Sei não, acho que algumas brasileiras são mais bonitinhas do que os homens, ou os homens feios. Ixi. O país indo para a lama do umbral, e os machos feios aí se preocupando com a vida dos outros, se preocupando com aquela Ana, sei lá, Ana Hickman, né? É o problema dela. O que ela fez é problema dela. Talvez ela tenha suas razões. Isso que acontece quando as meninas são usadas por esses machos mais velhos, safados, que usam as meninas, e no final elas crescem, amadurecem, envelhecem e pensam melhor e ficam odiando aquele homem. Aí vem o ressentimento, vem o ódio e vem a sede de vingança. Jamais um homem inteligente deveria mexer com a menina adolescente, jamais. Deixa as meninas se desenvolverem, deixa as meninas estudarem, trabalhar. Aí que você pode pensar, quando ela já tem os seus 30 anos de idade, pensar em querer conquistar, querer, né? Boa sorte em querer conquistá-la. Antes disso, parem de usar as meninas, parem de correr atrás das meninas. Tenham vergonha na cara, os homens já velhos, safados, depois ficam reclamando aí porque as mulheres ressentem, porque as mulheres tomam ódio deles. Se elas não terminar aquele relacionamento em tempo, o porquê delas odiar, chegar a odiar esse homem. Mas no caso dela, porque ela não se separa? Porque ela tem medo, ou ela está emocionalmente ligada àquele homem, ela tem medo de perder o filho, ou perder o que ela já ganhou para ele. Não sei, talvez, né? Talvez seja a razão, mas eu preferia pagar do que viver com um homem que eu não gosto. Sinceramente, eu preferia pagar para me livrar dele do que viver com aquele ressentimento, aquela emoção, aquelas energias dentro de casa que não é bom para ninguém. Essas energias de ódio, de ressentimento, de raiva, não é bom para ninguém. Entendeu? Então, o que é dinheiro, né, comparado com
a tua, a tua saúde mental e física. Não é nada. É melhor pagar para se livrar desse infeliz do que viver com eles e sofrer, né? Sofrer ódio, ressentimento, etc. É melhor se livrar. Mas eu acho que ela tem medo porque eles ameaçam-nas. Eles falam, se elas deixar eles, eles vão atrás e matam-nas. Por isso que elas ficam com medo também quando tem uma peça de filho no meio, né, envolvido, elas também pensam nos filhos, mas no caso dela eu não pensaria não, saía. Já que o moleque é pró o pai dele, se eu fosse ela eu deixava o filho de gato, o gatinho com o gatão do pai, porque filho de gato é gatinho, deixava com o pai. Idiota dos brazucas e os outros, né, que cujo país está indo para o inferno de inflação, ficam caladinhos, de boca caladinha, com medo de repercussões, deixa o governo emprestar sem parar, sem limites, né? Sem pensar bem. E acontece isto, tudo aumentando, a inflação subindo cada vez mais por causa de débitos que essas nações possuem para com esses países, entendeu? Aí tudo cai nas costas das pessoas, né? E eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, porque tudo que eles pensam é neles mesmos, nas ganâncias deles, em seus investimentos, o resto que se lasque. Aí a conta vem nas costas das pessoas, dos cidadãos. É assim que se funciona esse mundo. E por quê? Tem idiotas por aí que tem medo. Eles só tem bocão com mulheres mesmo. Nojento aí. Porra, saco podre, homem feio. Outro país que emprestou da China foi a Turquia. E por isso tudo está aumentando lá. Você vê um quilo de galinha está por 50. Do dinheiro dele, da moeda dele, está por 50. Um quilo de galinha na Turquia. Tá um horror mesmo. E ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada, ficam de bico calado, deixando invasores, deixando a era do Genghis Khan retornar novamente para destruir o mundo, para floder com todo mundo, né? Floder com todo mundo aqui. 3 litros de leite, puro mesmo, puro, não leite safado, hein? Cheio de água, de carbonato, de outras coisas, né? De adulterismo, de coisas que não são naturais, né? Que eles adem no leite para dar brancura, para dar consistência que nós estamos tomando hoje em dia. 1 litro de leite puro na Austrália custa apenas um e pouco, 3 litros. Não é nem, é 5 litros, é 5 litros de leite. Tá por 1 e pouco, quase 2. E lá fora tá um horror, hein? Nesses países primitivos, nos países mendigos. De mendigos que adoram pedir dinheiro ao grande dragão, né? Verdade ou não? É verdade isso. Fala a verdade mesmo. Doa quem doer. Por que não vou falar deles? Fala deles, mas não, vão invadir a terra dos homens brancos para aumentar o custo de vida, para destabilizar a cultura desses povos ainda mais. Eu não quero saber do passado, não, porque fulano foi para aqui, foi para lá. Isso foi o passado. Hein? Foca agora no presente. E desde há muito tempo que esse povo também do leste vão para o oeste.
desde os primórdios. Não é de agora que eles invadem a Europa, não. É há muito tempo atrás. Porque os corruptos dos governos deles também tem alguns infiltrados dentro, né? Que vem de fora, que cala a boca deles com dinheiro, com din-din. Aí cala a boca deles para manipular as pessoas, para abusar das pessoas locais e destabilizar a cultura econômica e política daquelas pessoas. Isso acontece. Mas porque o homem branco também é um trouxa, é frouxo, é trouxa, entendeu? É frouxo, é trouxa. Os romanos que invadiram, que foram para o Egito, aqueles lá são tudo de pele bronzeada, moreno, nem branco era. Era outros se revestido de romano, não era romano porra nenhuma, era outra coisa, viu? Alexandre do Grego também foi outra raça também do Oriente Médio, passando de Greek. Greek o quê? Greek era outra raça, greco-romano, que tinha a pele bem branca, alva, os cabelos um pouco escuros. Tinha nada de árabe, foi a infiltração de fora que infiltraram lá na Europa e tomou conta do gene pool, que é a genética das pessoas para se infiltrarem. E são coisas de Anunnakis. Anunnakis geralmente fazem isso. Quando eles querem invadir, né, eles se infiltram por dentro. Toma conta da genética das pessoas. Se filtra e mistura a genética. Eles querem melhor se pertencer àquele grupo para melhor controlar as pessoas e implementar suas regras, etc. O nosso vizinho, né, era seu Epaminondas. Seu Epaminondas, que nome Epaminondas? Eu acho que era descendente de grego, sei lá. Era o nosso vizinho. Ele trabalhava na alfândega. A alfândega é lá no porto, no carro do porto. Ele era um senhor assim, bem frágil, né? Ele era um senhor judeu e muito assim, frágil. Já bem velhinho, já uns 79 a 85 anos de idade, mas ele trabalhava na alfândega para ver os navios que vinha e voltava. E ele era encarregado de fazer as cotações dos produtos, das mercadorias que vinha e saía do Recife, do carro de Recife. E ele falava para minha mãe o seguinte, né? Porque eu gostava de bisbilhotar, eu era uma menina, eu estava com os meus 14 anos e eu gostava de bisbilhotar. E ele falava que o Brasil importa o melhor para os gringos, porque eles devem muito lá fora, e preserva, guarda o produto mais inferior, a qualidade mais inferior para os brasileiros. E os brasileiros brincando carnaval, os brasileiros só nas algazarras, né? Não tá nem aí para nada. Porque os corruptos fazem por trás por trás das portas. Entendeu? E mesmo sendo um país que produz, né? Um país produtor, eles ainda aumentam o preço das coisas. Imagina se eles tivessem que importar e pagar imposto lá de fora, importar, como alguns outros países que importam, que tem que aumentar o custo das mercadorias de qualquer maneira, porque eles importam e eles têm que pagar impostos, né? Aquele país não, ele produz, é um país produtor, e ainda eles aumentam o preço
das mercadorias para as pessoas locais, entendeu? E vende os melhores produtos, deixa os produtos mais inferior para as pessoas locais. Isso realmente é um cúmulo, é porque eles veem que ninguém faz nada, somente quando é homem, né? Só faz algo quando é mulher. Eita, quando é mulher, Nossa Senhora, é melhor a coitada se livrar e ir lá para as montanhas, ou para Pluto, ou para Saturno, senão ela vai sofrer. Eles vão atrás, né, impeach, ou matam como mataram Marielle, né? Não quer saber de porcaria de direita ou esquerda, não. Eu não sou nem direita nem esquerda, eu fico no meio. Arbitrária. Arbitrária, assim, no meio. É um tipo diplomática. Eu não quero saber de direita ou esquerda, pra mim é a mesma bosta. Mas eu tô falando a verdade. Doa quem doer. Que eles fazem isso porque eles sabem que os gados são covardes. Os gados são covardes. Só tem, a maioria é tudo homem burro aí, fanáticos em dogmas. E isso que eles querem, que você fique pianinho nas dogmas, nas doutrinas, nas falsas religiões. Assim, eles vão melhor te controlar, não é mesmo? Melhor te controlar, te manipular e te fazer como uma marionete. E bem pouco. Porque vocês merecem, vocês têm o governo que merecem, vocês têm tudo que merecem. Porque vocês procuram por isto. Vocês gostam disto, vocês não fazem nada contra isto, porque são machos. Machos controlando tudo, né? Vocês só fazem algo como são mulheres. Aí vocês fazem alguma coisa. Um bando de macho feio, da cara enferrujadas, caras sujas, querendo dar uma de machão, coisas feias. Vão lavar a cara de vocês com clorox, que é melhor, com água sanitária, que é melhor. Talvez tenha mais... fiquem mais inteligentes, quem sabe.